Amém. Amém. Entrai pela porta estreita, disse Jesus, não pela porta larga, pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho largo conduz à perdição, mas a porta estreita e o caminho estreito à vida. Jesus termina o Sermão da Montanha colocando diante da gente dois caminhos e uma orientação. Entre pela porta estreita. Entre pela porta estreita. A grande tentação, meus irmãos, grande tentação que nós temos quando estamos lendo o texto bíblico é retirar o texto do seu contexto. Muito comum. Isso acontece por quê? Porque todos nós, quando vamos ler o texto bíblico, nós vamos com a pré-concepção daquilo que está escrito. Porque nós vivemos em um país que foi cristianizado, não evangelizado. O que aconteceu no Brasil não foi um processo de evangelização, de discipulado, não foi isso. Foi o estabelecimento da religião cristã de forma imposta. Foi imposto. E de modo que muitas das coisas que a Bíblia fala, todos nós já temos alguma ideia, ainda que nunca tenhamos lido ou estudado o texto a fundo, mas já tem uma ideia mais ou menos do que está escrito ali. Mas por conta disso, por conta dessa informação pré-concebida que nós temos essa tentação que eu falei, de ler o texto e tirar ele do seu contexto, removê-lo do seu contexto. Isso é um problemático, porque todo texto bíblico, ele está inserido dentro de um contexto. E eu faço o seguinte exercício que eu fazia com meus alunos no seminário. Imagine só que alguém escreveu uma carta para você. Hoje ninguém faz isso mais, né? Mas imagine que alguém escreveu um WhatsApp para você. Sabe aquela que tem pessoa no WhatsApp que escreve um textão, né? E tem outras que mandam picotados. E tem assim? Tem aquela que vai escrever um assunto com a gente e manda um pouquinho, depois manda um pouquinho, depois manda um pouquinho. E tem outras que ao invés de mandar assim, manda um texto todo. Eu acho que todo mundo tem conversa com alguém assim no WhatsApp. Tem a turma do áudio, que às vezes é até mais fácil. Manda o áudio, que é mais fácil. Mas quando alguém manda um texto assim, imagine que alguém mandou um texto para você, vai lhe explicar uma causa. Me acompanhe no raciocínio. E aí está falando, hoje eu fui na casa de fulano de tal, na primeira mensagem, na segunda. Chega lá, encontrei ciclano, depois vai falando para você. Agora imagine só, que ela mandou 10 mensagens como essa, está conversando com você e mandou 10. E aí você tirou a 7ª do contexto e ela disse, e lá eu encontrei João. Imagine, aí você pega, lá encontrei João. O que ela queria dizer com ela encontrei João? Ela queria dizer que João não estava em outro lugar. E aí você começa a imaginar o que ela queria dizer naquela mensagem que faz parte de uma sequência de mensagens que ela está mandando. Estão entendendo até aí? Faria sentido, daria para você compreender o contexto da conversa? Não, estão me entendendo, gente? Não daria para entender. Para você entender o que ela queria dizer com e eu encontrei João lá, você deveria ler as mensagens que vieram antes e as mensagens que vieram depois. E aquela frase, dentro de um contexto, faria sentido. Só que vocês concordam comigo que às vezes a gente faz isso com o texto bíblico? Paulo vem dizendo uma série de coisas. Em determinado momento ele diz, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a gente pega aquela frase e queremos trazer aplicações para a nossa vida, desconsiderando o que Paulo falou antes e o que ele falou depois. E aí eu te pergunto, qual a chance ou quais as chances que nós temos de falar algo que Paulo jamais quis dizer? São grandes, concordam comigo? Da gente pegar um trecho, uma frase e querer tirar uma grande lição daquela frase. Não faz sentido. Isso é a grande tentação que nós temos diante do texto bíblico. A gente pega uma frase, uma expressão e queremos compreender o todo.
E se o leitor compreendeu o todo e citar uma frase, pode ser. Aliás, a maioria das pregações que nós ouvimos é assim. Eu acabei de fazer isso. Eu li 2 versículos que está inserido dentro do contexto maior. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para que a gente consiga entender o que está posto nesses 2 versículos. Eu quero chamar a atenção de vocês para o restante do que está posto. Por quê? Porque tem 2 disciplinas da teologia que nos auxiliam na leitura bíblica. A primeira é a hermenêutica, que tem a hermenêutica bíblica, filosófica, jurídica, que é quando você pega uma cena, um texto, uma descrição e tenta compreender à luz do seu contexto o que está posto ali. No caso de um texto bíblico, quais princípios estão colocados ali, quais orientações que foram ditas naquela época e que servem para hoje. Isso é hermenêutica. Mas tem a exegese, são 2 palavras meio difíceis, mas dá para entender. Já a exegese é querer entender apenas o que o texto disse, sem essa preconcepção, sem essas informações que a gente já traz na cabeça antes de chegar no texto. Como eu falei, como nós somos um país onde a fé cristã é popular, onde a fé cristã está nos rádios, na televisão, na internet, em todo canto as pessoas se identificam como cristãos, a gente já vem com um monte dessas informações. Mas o que a exegese diz? Deixe tudo isso de lado e vamos ver o que o texto está dizendo. Mas para que a gente compreenda o que o texto está dizendo, a gente volta ao que eu acabei de dizer. A gente precisa compreender o seu contexto. Porque esses 2 versículos, meus irmãos, eu estou dando essa volta toda para dizer o seguinte, que esses 2 versículos, 13 e 14 de Mateus 7, eu já vi eles aplicados em um monte de coisa que ele não diz. Por exemplo, eu já vi esses textos aplicados para pessoas que dizem o seguinte: eu não vou em festa secular não, festa de aniversário da minha família, não vou nada disso. Por quê? Porque eu ando pelo caminho estreito. E para essas pessoas, o caminho estreito é um monte de regras que tem na Bíblia, proibitivas, que para que eu viva de acordo com a vontade de Deus, eu tenho que obedecer todas essas regras, senão eu não estou entrando pela porta estreita, pelo contrário, eu estou andando no caminho largo. Se eu interajo com as coisas seculares, se eu vou para ambientes, por exemplo, se eu tenho atividades que não são religiosas durante a semana, que tem gente que se orgulha de dizer, não, para mim é só o seguinte, casa, igreja, trabalho, casa, não faço outra coisa. Por quê? Porque essas outras coisas me conduzem pelo caminho largo, e eu ando pelo caminho estreito. Parece piedoso, parece correto, mas não é isso que o texto está dizendo. É isso que significa eu vim para o texto com um monte de informações pré-concebidas sobre o texto. Mas esse, especificamente, que eu estou me referindo, ele está dentro do Sermão da Montanha, que já tem alguns domingos que a gente está estudando, lembra? Está estudando o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é um bloco literário do Novo Testamento que começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7. De modo que esses 2 versículos estão na conclusão de uma reflexão que Jesus vem desenvolvendo desde o capítulo 5. E em nenhum momento, nesses 3 capítulos, Jesus fala essas coisas. Jesus não está falando disso. Jesus não está falando, por exemplo, que você não pode ir para a festa de aniversário da sua família, porque se você for, você está escolhendo o caminho largo. Ele não fala isso. Ele não fala que para você ser alguém que entra pela porta estreita, você só pode ser esse: família, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja. Se você fizer uma outra coisa, você está no caminho. Ele não fala isso em nenhum momento. A conversa aqui não é sobre isso. Jesus tem desenvolvido um raciocínio, uma linha de raciocínio, que eu denominei aqui nessa linha de reflexão que nós estamos fazendo como o caminho da montanha. Porque a cena é o seguinte, me acompanhe. Jesus sobe ao monte com os seus discípulos, uma multidão se aproxima, ele vê aquela multidão como ovelha sem pastor e começa a falar aos seus discípulos. Então imagine a cena, está Jesus assentado, seus discípulos imediatos na sua frente,
a multidão atrás como espectadora e Jesus dando orientações aos seus discípulos. Essa é a cena. E ele começa falando uma série de coisas. E nessas coisas que Jesus está falando, ele está dizendo em outras palavras o seguinte: olha, tem o jeito de viver de Roma, tem o jeito de viver dos gregos, tem o jeito de viver da religião de Israel, e eu estou propondo para vocês uma forma de viver nesse mundo. Vivam nesse mundo, atuem nesse mundo, mas atuem a partir daquilo que eu estou te falando. E é importante que a gente entenda isso, porque a fé cristã não é escapista. Jesus não está propondo o seguinte: tranquem-se dentro do templo, deixem o mundo lá e vivam só aqui esperando eu voltar. Não é assim. Em determinado momento Jesus falou o seguinte: eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos. A fé cristã se dá no mundo, enquanto estamos vivendo no mundo. Durante um tempo, alguns cristãos entenderam o seguinte: que o mundo é tão mau, tão perverso, tão cruel, tão pecaminoso, que nós vamos deixar esse mundo aí e vamos nos isolar no deserto. Foi quando surgiram os monastérios, lugar onde há silêncio, onde as pessoas passavam o dia inteiro orando, lendo a Bíblia e cantando. Parece um céu, mas eu vou dizer que isso nunca foi proposta do Evangelho. Se você for ler o Evangelho, e aí eu te convido, tente ler o Evangelho tirando essas ideias preconcebidas. Veja o que o texto está dizendo. Você vai ver que é os encontros mais profundos, as coisas mais extraordinárias que Jesus falou. Ele não falou em uma pregação no templo, ele não falou depois de um momento de profunda oração, ele falou no encontro da rua. Por exemplo, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Qual foi o contexto? Conversando com a mulher samaritana no poço, e uma mulher de reputação bem duvidosa. Outra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Foi onde? Nicodemos foi procurar Jesus assustado e sem cerimônias, sem um negócio organizado, sem um coral cantando no fundo, sem uma liturgia, sem uma beca, sem um colarinho clerical. Jesus disse isso na banalidade do dia a dia: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quem disse isso? Pedro, a caminho do templo, não tinha chegado no templo ainda, andando enquanto estava indo. Porque a fé cristã se dá no cotidiano, enquanto você está no seu trabalho, na sua casa, nos seus afazeres diários, na vida. Então, o convite do Evangelho nunca foi para isso: se tranque dentro da igreja, só faça as coisas da sua denominação, só faça as coisas da sua igreja. Nunca foi isso. A igreja não é lugar de crente se esconder. A igreja é o lugar da gente se preparar, se capacitar, aprofundar nossa espiritualidade, buscar ao Senhor juntos, para na vida darmos testemunhos do Evangelho. Pois bem, pastor, se Jesus não está falando isso, o que ele está falando? Eu suponho que a gente pode resumir todo o ensinamento do capítulo 5 até o 7 de Mateus em 3 grandes provocações que Jesus nos faz. A primeira provocação é sobre, é uma grande denúncia, na verdade. São 3 grandes denúncias. A primeira, a insuficiência da religião diante da condição humana. Nenhuma religião dá conta da condição pecaminosa humana, nenhuma. Então a primeira é essa. A segunda, a ineficiência das performances humanas na busca de Deus. Sabe, tem gente que acha que, e se eu cantar bem alto? E se eu fizer um templo maravilhoso? E se eu entregar o meu corpo para ser queimado? E se eu subir uma escadaria de joelho? Tudo fracassa, tudo fracassa. Não existem caminhos que nos levem a Deus, não, só um. E a terceira, a incapacidade da razão humana em dar conta dos dramas da alma. Eu vou repetir. Primeiro, a insuficiência da religião. Segundo, a ineficiência das performances humanas, aquilo que eu posso fazer. Terceiro, a incapacidade da nossa razão, do nosso intelecto.
eu acho que a gente pode resumir esses 3 capítulos nessas 3 grandes coisas. Me acompanhe. Quando no capítulo 5 de Mateus, Jesus começa com as bem-aventuranças, depois ele repete 5 vezes o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. 5 vezes ele faz isso. E quando ele faz isso, ele está ressignificando a religião de Israel. Porque na religião de Israel, quem já leu o Antigo Testamento vai ver que a proposta de Deus era maravilhosa. Maravilhosa. Deus deu 10 mandamentos, os profetas e os sacerdotes, e a dinâmica deveria somente isso: os mandamentos orientando o povo, os profetas dizendo assim diz o Senhor para o povo, e os sacerdotes santificando o povo para viver na presença de Deus. A dinâmica deveria ser somente essa. Aí depois o povo inventou de ter reis. Lembra a crise de Samuel? Quando o povo inventou, olhou para os povos ao redor e falou: eles têm reis, a gente não tem. E aí foram dizer a Samuel: Samuel, a gente quer um rei também. Samuel ficou entristecido, chateado, furioso. E aí Deus disse o seguinte para Samuel: Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Dê a eles o rei. E aí começou Saul, Davi, Salomão, e depois foi ladeira abaixo. O povo inventou reis. Depois inventou um monte de regrinhas, de normas, tinha regra para tudo. Por exemplo, Deus dizia o seguinte: no sábado ninguém vai trabalhar, dia de descanso. Aí eles inventaram regras do tipo: eu não posso no sábado abrir uma garrafa, porque se eu abrir a garrafa é trabalhar. Eu não posso acender a luz. Não, aqui não, né? Mas eu não posso acender um fogareiro, porque se eu for acender um fogareiro é trabalho. Eu não posso fazer comida. E aí um monte de eu não posso. De modo que um bom religioso era aquele que fazia. Só que isso fez com que o povo desenvolvesse, preste atenção nisso, uma religião da exterioridade. É por isso que no Novo Testamento Jesus é muito duro com os fariseus, dizendo o seguinte: por fora vocês são como sepulcro caiados, por fora bonitos, bem adornados, por fora impecável, mas por dentro cheio de osso podre. Vocês são podres. Vocês se preocupam com a estética, mas a ética está corrompida. E nesse capítulo 5 ele fala isso, por exemplo, dizendo o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Aí tem gente que se orgulha: nunca traí minha esposa, nunca traí meu marido. Mas Jesus fala o seguinte: ok, mas se no seu coração você é desejoso, você é cobiçoso, se no seu coração você maquina coisas ruins, já pecou. Perceba o que Jesus faz. Outra: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu porém vos digo, se no seu coração você deseja o mal, você suspeita mal, você odeia, você fica, sabe aquela pessoa que fica de conversinha com um e com o outro, querendo defamar os outros, você semeia contenda, você é rixoso, você não perdoa, já pecou. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos e irmãs? Está mostrando para a gente que qualquer performance religiosa é insuficiente diante das artimanhas do pecado, porque o pecado ele não é doutrinável, ele não é, como é que é aquilo que a gente faz com o animal para botar o animal na linha, gente, né? Adestrável. O pecado não é adestrável, porque o pecado habita o íntimo do nosso coração. A religião só muda o exterior, aí muda a sua roupa, aí muda seu linguajar. Antes você falava palavras torpes, agora você só fala glória a Deus, aleluia, amém. Sabe aquela pessoa? Por que você fala amém, misericórdia? Por quê? Porque você é um bom religioso. Não tem nada errado em falar essas coisas, tá, gente? Mas nada disso é sinônimo de um coração entregue na mão do Senhor. Precisa de muito mais. A proposta do Evangelho não é a transformação de fora para dentro, de fora para dentro, é de dentro para fora. É por isso que Jesus diz para Nicodemos: é como nascer de novo, Nicodemos. Porque é bem possível que você passe a sua vida inteira dentro de uma igreja, num ambiente religioso, e você aprende todos os trejeitos, os cacuetes, as gírias, tudo. Você fala igual a todo mundo, mas o seu coração ainda está distante. Aliás, é o que Isaías fala. Deus fala através de Isaías: esse povo me
me busca de lábios, mas o coração está distante de mim. Tem uma cena interessante, porque é possível a gente fingir uma obediência para agradar a Deus. Jesus conta duas parábolas sobre um pai que tem dois filhos. Uma mais popular, que é a parábola do filho pródigo. Certo homem tinha dois filhos, mas o moço pediu, te conhece essa. Mas tem uma outra que Jesus diz o seguinte: que um homem tinha uma vinha. E aí falou para o primeiro filho: filho, vai trabalhar na minha vinha. Aí ele disse: eu vou. Mas não foi. Aí disse para o outro: vai trabalhar na minha vinha. Não vou. Mas depois foi. Aí Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do meu pai? Sabe quem é um religioso? É aquele que, para impressionar, fala: eu vou, conte comigo, para a glória de Deus, sou pau para toda a obra, no serviço do meu rei eu ser feliz, pode, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Aí na hora que você precisa, não, veja bem, não dá, e bota um monte de desculpas. Até aquele que fala: não, pastor, minha vida é muito corrida, muito agitada, não tenho tempo. Mas quando você liga, fala: não, pastor, vou dar um jeito aqui, pode contar comigo, que hora para estar aí? Estou aí, firme, forte. Quem é que fez a vontade do Senhor? A gente fica muitas vezes encantado com a estética, com aquilo que os olhos veem, mas a gente esquece às vezes que Deus sonda os nossos corações. O que é que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha, meus irmãos? Primeiro, que a religião é insuficiente, o que nós precisamos é de uma profunda revolução causada por Jesus de Nazaré no nosso interior. Não vivam só de exterioridades, não vivam só daquilo que as pessoas podem ver, de obediência cega. Nós precisamos de encontro com Jesus de Nazaré. Eu falo isso sempre e repito: todos nós precisamos de encontro pessoal com Jesus de Nazaré, todos nós. Se já tem 60 anos de igreja, não importa. Tem um detalhe nesse texto que eu quero deixar para o final, mas eu vou falar agora. Jesus não fala apenas que a porta é estreita, ele fala que a porta é estreita e o caminho também é estreito. Porque muitos de nós falam o seguinte: no começo eu era, agora eu relaxei. Não tem relaxar, porque se você fez uma dieta para andar no caminho estreito, depois relaxou, se você perdeu um peso para entrar na porta e depois relaxou, eu te lembro que o caminho também é estreito, que é importante que a gente se dedique ao Senhor. Isso é tão sério que Jesus fala na igreja de Éfeso o seguinte, lá no Apocalipse: voltem ao primeiro amor. O problema de vocês é que vocês abandonaram o primeiro amor. Depois que entrou, relaxou. Se acostumou, já é crente, já é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. O que é que faz agora? Vai para uma igreja quando dá, quando não tem uma coisa mais interessante para fazer, eu vou para a igreja. Aí eu vou cantar as canções que eu já ouvi, já decorei as canções. Não tem adoração no meu coração, tem apenas repetição das canções. Não tem mais o zelo pela palavra. Agora, a única vez que eu abro a Bíblia é no culto, quando o pastor manda, isso se eu levar a Bíblia para a igreja. Não conheço a Bíblia, não estudo a Bíblia, porque eu sou crente, já estou dentro. O caminho é estreito. A porta é estreita, o caminho é estreito. Segunda coisa, a ineficiência das performances. Logo em seguida, Jesus fala de 3 práticas espirituais. Depois disso, do eu porém vos digo, ele fala das 3 práticas espirituais milenares: esmola, oração e jejum. Lembra no Mateus capítulo 6? Me acompanha, deixa sua Bíblia aberta. Capítulo 6, ele começa com a esmola. Ele diz assim: tende cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos homens para serem vistos por eles. Depois, no versículo 5: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que oram de pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. E depois 16: e quando jejuarem, não mostrem a aparência triste como os hipócritas, pelo contrário, lava o rosto, ajeita o cabelo. Por quê? Porque essas performances para impressionar é uma fogueira de vaidades, é um exibicionismo, e aí está a grande contradição da religião. Porque tem gente que fala o seguinte: não, eu não vou para shopping não, porque shopping é o templo da vaidade. Já viu isso? Não vou para festa secular não, porque lá tem coisas que não agradam a Deus. Naquele livrinho maravilhoso do C.S. Lewis, Carta de um Diabo a um Jovem Aprendiz, não sei quantos leram.
Ele fala o seguinte: que a fina flor da hipocrisia nasce próximo de um altar. Às vezes a gente fica nesse negócio de fugir das coisas do mundo, mas a vaidade, a soberba, C.S. Lewis diz isso, que não existe uma escala, isso é no cristianismo puro e simples, não tem uma escala de pecados, mas se tivesse, no topo estaria o orgulho, a vaidade, sabe? Graças te dou, Deus, porque eu não sou como os demais homens. Lembra dessa história? Dou o dízimo de tudo, participo de todos os eventos da igreja, não participo de nada que pareça do mundo, não sou um santo de Deus, não sou como eles, não gosto dessas coisas mundanas. Vaidade, vaidade, isso também é vaidade, porque os santos e as santas de Deus são escondidos, oram no seu quarto de porta fechada, não precisa se exibir na oração, doam generosamente, mas a mão esquerda não sabe o que está fazendo a direita, e quando está em jejum buscando ao Senhor, não quer que os outros percebam. Lava o rosto, anda alinhado, tranquilo, pacificado. Pessoas que fazem essas coisas, por mais piedosas, religiosas que sejam, por mais generosas que sejam, se não for para a glória de Deus, é para a glória dos homens, é o que Jesus fala. Ele fala o seguinte: os que oram em pé, oram para ser vistos pelos homens, e já receberam a recompensa dele. Qual é a recompensa? O aplauso dos homens. Olha que oração bonita, quando fulano de tal hora chega, me arrepio todo. Já viu essa? Ali que é o homem de Deus, uma oração poderosa. Pronto, orou para impressionar, impressionou, essa é a sua recompensa. Aqueles que são generosos, que doam tudo, mas doam, coloque meu nome lá, que eu te doei. Eu fiz. Não, eu gosto de servir na igreja, mas bote meu nome lá, eu fiz. Já recebeu o aplauso dos homens? Essa é a sua recompensa. Os santos de Deus, as santas de Deus, gostam do anonimato. Quer descobrir, quer encontrar um santo de Deus de verdade? Faça o elogio. Ele não sabe lidar com o elogio. Quando você fala assim, rapaz, você fala, não, porque é isso para a glória de Deus, misericórdia, sabe? Desvia. Você percebe que não gosta do holofote, busca a Deus no secreto, porque entende que é diante de Deus qualquer performance humana é ineficiente, e digo mais, é uma grande casca de banana que nos leva ao pecado. Quer buscar a Deus fervorosamente? Entra no seu quarto, fecha a porta, busca o seu Pai secreto, que o Pai que te vê te recompensa. Quer abençoar? Abençoe. Mas faça isso para a glória de Deus, não faça para os outros verem. Não faça isso. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que ainda que eu der o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não serve para nada. Meu Deus, mas foi grandioso o que ele fez, mas fez para as pessoas, não para Deus. É vaidade. E digo assim, meus irmãos, todos nós precisamos vigiar diante da vaidade, do orgulho, porque é algo que está muito, mas muito perto do nosso coração, muito perto. Tem uma história do Santo Antão, a história da Igreja Católica, Santo Antão, que diz que o Santo Antão foi o que mais resistiu à tentação, mal resistiu, e o diabo tentou de tudo para tentar Santo Antão e não conseguiu. Até o momento que o diabo desistiu, foi embora e ouviu dele o seguinte: obrigado, Senhor, porque eu consegui. O diabo, opa, e aí voltou e começou a tentação. Qual foi o pecado de Santo Antão? Eu consegui porque eu sou um santo, eu consegui porque eu sou muito bom. Olha, o diabo fugiu de mim porque eu sou bom. Não é, gente. Se tem uma coisa que o Evangelho deixa claro para a gente, é que se não fosse a graça, nenhum se salvará. Aliás, é o que Paulo fala: todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Quem, Paulo? Todos precisam de Deus, todos. Então Deus não se impressiona com a sua performance, porque Ele sabe que dentro de nós há um ser miserável, carente da graça. E a terceira coisa, meus irmãos, é a incapacidade da razão humana de dar conta dos dramas da alma. Mateus 7, Mateus 6, 25, Jesus fala o seguinte: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pela sua própria vida.
Depois em Mateus 7 ele começa a nos ensinar sobre oração, ou seja, Jesus, em determinado momento do Sermão da Montanha, nos ensina sobre dependência de Deus. E não tem coisa mais contraditória do que a tentativa humana de dar conta de si mesmo do que a dependência de Deus. Porque o que é que o mundo diz pra gente? O que é que o mundo diz? A gente vive um mundo extremamente meritocrático. O que é que ele diz pra gente? Se você não se esforçar, se você não trabalhar enquanto eles dormem, se você não fizer dobrado, se você não vai conseguir. E aí desconsidera que nós vivemos em um mundo completamente injusto e desigual, onde tem pessoas que podem trabalhar a vida inteira, se acabar de trabalhar, e não vão conseguir prosperar, porque o mundo as esmaga mesmo. Uma prova disso são os feirantes. Quem aqui já chegou na feira mais cedo que ele pegou o feirante arrumando a sua barraca? E chegou lá antes de você. Então provavelmente ele acordou enquanto você estava indo dormir e já estava trabalhando. Então se fosse uma questão de meritocracia, o povo mais rico do mundo seria os feirantes. Os caras acordam quando vocês estão dormindo, eles estão trabalhando já. É um papo do neoliberalismo. Ah, mas eu conheço fulano de tal que prosperou. Glória a Deus que fulano de tal. Não estou dizendo que é errado prosperar, não estou dizendo nada disso. Mas você conhece um ou dois que prosperou, e quantos que não prosperaram? Quantos? Então o papo é outro. Mas além disso, o que a Bíblia nos ensina é que tudo que nós temos é fruto da graça de Deus. Tudo. A Bíblia não está dizendo que você deve se acomodar, ser descansado, não trabalhar, não buscar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Que você deve ser acomodado, que você é pecado você ser ambicioso. Não é pecado você ser ambicioso. É pecado você ser avarento. Aí sim. É pecado você ser invejoso. Aí sim. Mas desejar mais? Pô, pastor, eu ganho tanto. Recebo tanto. Eu queria receber mais. É pecado? Não. Trabalhe, corra atrás. Mas não perca de vista que quem te dá é Deus. Quem te abençoa é Deus. Quem te dá ânimo, coragem, disposição, saúde é Deus. Porque é isso que Jesus está falando o seguinte, olha. Qual de vós que, por mais que ande ansioso, consegue aumentar um côvado na sua vida? Um palmo? Ou você acha que a vida que você tem hoje é fruto de todo o seu cuidado? Lógico, a gente deve cuidar da nossa saúde, fazer exercício, comer na medida do possível bem, tudo isso é bom. Mas nós somos do time que crê que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E se você tem o que você tem hoje, se você é o que você é hoje, se você conquistou, chegou onde você queria, se você é um discípulo de Jesus, você entende que tudo isso é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo, meus irmãos e irmãs. Tudo. Então é isso que Jesus vem trabalhando até então. São essas coisas que ele vem pontuando. Mas é importante que a gente compreenda todas elas para a gente chegar no caminho estreito. Então, pastor, se o caminho estreito, preste atenção nisso, não é uma regra moralista ou uma regra proibitista que eu devo cumprir tudinho para fazer. O que é então a porta estreita? A porta estreita é o convite de Jesus para que a gente abra mão de toda a autossuficiência e encontre um caminho somente nele. Por que a porta é estreita, meus irmãos e irmãs? Que não cabe, é estreita porque não cabe performance religiosa, nem autossuficiência humana, nem performance humana, só cabe Jesus. Só entra pela porta aquele que compreende que todas essas coisas podem ser deixadas de lado para que a gente tenha somente Jesus. E a gente compreende melhor essa história com a cena do Evangelho que está em Mateus 19. Me acompanhe, Mateus 19. Mateus 19 tem uma cena de Jesus com o jovem rico. Conhece essa história? Mateus 19. Um jovem chega para Jesus com a seguinte pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde: por que você me chama bom? Faz o que está na lei, o que está na lei? Não, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus coloca algo maravilhoso. Só lhe falta uma coisa.
Qual, mestre? Abandona tudo. Abre mão de tudo. Deixa de lado a sua religiosidade. Deixa de lado a sua tentativa de impressionar os outros, a sua tentativa de alcançar pela sua intelecto. Deixa tudo de lado. Vem e me segue. O que é que a história diz? Que lembra? Já foi embora triste, porque possuía muitas riquezas. O problema era a riqueza? Não, meus irmãos. O problema era a autossuficiência. Uma dica para quem vai ler esse texto. Logo depois Jesus fala o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Lembra a história? A gente fica querendo saber o que é agulha, mas a questão não é a agulha, a questão é o camelo. O camelo tem carga demais, tem coisa demais, carrega muita coisa, e aí ele não quer abrir mão dessas muitas coisas para entrar no buraco da agulha. Assim é o caminho estreito. Não dá para entrar no caminho estreito se a gente traz tudo isso, achando que tudo isso vai dar conta. Não dá conta. O caminho é estreito porque só cabe Jesus. Se nós quisermos andar no caminho da vida, devemos estar dispostos o suficiente para abrir mão de tudo e ficar só com Jesus. É esse o caminho estreito. E vou dizer uma coisa que talvez te escandalize. Espero que não, mas talvez te escandalize. Às vezes, para você seguir a Jesus, você vai ter que abrir mão da sua religiosidade, daquilo que você acha que vai agradar a Deus e está te afastando. Misericórdia, pastor, é possível? Você conhece a história de Saulo? Lembra de Saulo? Saulo teve que abrir mão de tudo para seguir a Jesus, senão ele ia continuar como Saulo. E Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Até quando vai lutar contra o aguilhão que te prende? Larga tudo, Saulo. Isso foi tão radical na vida de Saulo que ele se tornou Paulo. E o Paulo que escreveu isso aqui, ó, abre a sua Bíblia, Filipenses 3, eu vou acabar com ela. Filipenses 3, versículos 7 a 11. Abra e você vai ver o que esse Paulo, que tinha muitas cargas, que era um camelo que não conseguia passar no fundo de uma agulha, que era um daqueles que não ia conseguir entrar na porta estreita, que ia optar o caminho largo, era Paulo, assim como eu e você. O caminho largo é mais fácil, eu já domino, eu já conquistei, eu já tenho, já sou. É o caminho largo, é fácil andar por ele. Mas o caminho do Evangelho é estreito. Não apenas a porta, é o caminho também. Abriu sua Bíblia aí, Filipenses, capítulo 3, versos 7 a 11. Olha o que Paulo fala. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Qual é o caminho estreito? É o caminho que nos leva a conhecer a Cristo. É o caminho que faz com que aconteça com a gente o que aconteceu com Paulo. Tudo para mim é esterco, tudo. Comparado com Cristo, tudo é esterco, tudo. Esse mundo pode valorizar, esse mundo pode achar maravilhoso, esse mundo pode aplaudir, mas perto da sublime manifestação do Cristo, perto daquilo que Cristo é, tudo é esterco. Sabe o que é esterco, né, gente? Não preciso detalhar o que é esterco, não, né? Tudo é esterco. Eu estou falando de Paulo, mais fariseu dos fariseus, mais zeloso dos zelosos, diante da suprema revelação de Cristo, diante do convite extraordinário de Cristo. E é exatamente o mesmo convite que ele coloca diante de mim e de você. Tem dois caminhos, meu filho. Caminho largo, de uma porta larga, que você pode satisfazer tudo aquilo que seu coração produz, tudo aquilo que você já tem. Um religioso maravilhoso, um crente dos bons, alguém que conquistou nesse mundo, que é respeitado, valorizado, admirado, invejado. Pode ficar com tudo isso. Vá pela porta estreita, larga. Mas se você quer passar pelo fundo da agulha, você vai ter que abrir mão de muitas coisas que está carregando.
você vai ter que deixar tudo de lado e entender que o único caminho que leva à vida eterna é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. A minha oração, meus irmãos e irmãs, é que sejamos capazes de ouvir as palavras de Jesus e dizer: sim, Senhor, sim, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Que nada, que nem eu nem você permita que nada esteja entre nós e o ressurreto de Deus. Vou repetir aqui para ficar claro: não tem problema se você tem coisas desse mundo, não tem problema não, mas que essas coisas nunca, jamais ocupem o lugar de Cristo na sua vida. Que se em determinado momento Jesus falou, ou eu ou isso, você escolhe o quê? Você nem pensa duas vezes: Senhor, já estou entregando, já estou abrindo mão, porque eu quero é Cristo, porque eu quero é Cristo, na porta e no caminhar da vida, todos os dias, até que Ele volte. Amém por isso? Que Deus te abençoe, nos abençoe, que Ele nos conduza pela porta, pelo caminho estreito, até que Ele venha. Vamos orar, vamos ficar de pé? Você tem uma semana abençoada, abençoadora, que Deus te guarde, faça de você uma bênção onde quer que você vá, que a luz de Cristo seja percebida por todos na sua vida, que você viva para a glória de Deus todos os dias. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua misericórdia que mais uma vez se manifestou entre nós, pela tua graça, pelo teu poder. Obrigado porque o Senhor falou conosco mais uma vez essa noite, ó Deus. Muito obrigado. Que tua palavra, que é viva, não apenas se coloque diante da gente como uma porta, mas como uma porta e um caminho, para que a gente decididamente entre pela porta, aceitando Jesus em nossas vidas como Senhor absoluto sobre nós, mas que não apenas a porta, sigamos Jesus também pelos caminhos da vida. Se esse mundo nos oferece muitos caminhos, estejamos dispostos a abrir mão de todos eles para seguir somente a Jesus como Senhor dos nossos corações, das nossas vidas e da nossa história. Pai querido, se tem alguém essa noite aqui, ó Pai, que ainda não entrou pela porta, não optou pelo caminho, que o Senhor o traga a Ti, toque no seu coração, mude a sua mente e se permita ser encontrado por Ele. Mas se todos aqui já tiveram encontro com o Senhor, Deus, eu te peço que o Senhor renove a sua fé, de todos nós, para que vivamos nossos dias pelo caminho estreito que agrada ao Senhor, e que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Teu Filho e a comunhão santa do Espírito que é santo, seja sobre todas as santas e santos do Senhor, desde agora e até que Ele venha. Amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E um detalhe, gente, chega engasguei. Hoje é dia dos pais, e aí fizeram um lanchezinho aí esperto para os papais, e os papais são generosos para todo mundo. Então, antes de ir embora,